Mas estamos muito felizes em poder receber a doutora Ilma aqui. Ela já tem muita experiência, já viu muitas mulheres falar, de colocar as coisas que estão de dentro para fora. E através de ajuda de Deus e do Espírito Santo, ela pôde ajudar muitas e muitas pessoas. E estamos felizes em poder tê-las aqui. Amém. Obrigada, André. Amém. Eu quero cumprimentá-los nessa manhã com a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus reservou para nós esse tempo aqui e vai ser um tempo muito precioso. Então, com certeza, cada um que aqui veio por um propósito de Deus. Geralmente, quando nós chegamos num lugar e que nós começamos a sentir a presença de Deus, a gente fica lembrando, por que fulano não está aqui, né? Queria que fulano estivesse aqui. A gente fica lembrando de todo mundo. Na verdade, o nosso desejo era que tivesse muitos amigos nossos aqui, muitas pessoas, mas Deus tem sempre um propósito para nós que estamos aqui. Então, nós que viemos aqui, com certeza Deus tem algo para nós nesse dia. Vai ser um dia muito especial, com um tema bem interessante. E muitas vezes a gente olha para um tema assim e pensa, não é para mim, vou convidar alguém doente, não é? E depois Deus começa a trabalhar lá com o íntimo da nossa vida, lá bem onde a gente não consegue ir sozinho. E começa a trabalhar as nossas questões. Quem são as nossas joias mais preciosas? Nossos filhos. Nossos filhos. No Brasil, todo mundo conhece isso. Muitas vezes uma pessoa se endivida muito e ela vai, junta as suas joias, vai lá na Caixa Econômica Federal fazer penhor. Ela vai fazer um empréstimo. Aquele empréstimo não é o valor das joias. A joia só serve para garantia. Serve para fazer uma avaliação e dar um valor. Quanto mais joias, maior o empréstimo. Mas o valor do empréstimo nunca é como o valor das joias. Então, tem muitas pessoas que vão lá e se endividam, pegam as joias e fazem o empréstimo. No dia que vence o empréstimo, elas não conseguiram o valor do dinheiro para pagar a dívida. E aí, sabe o que a Caixa faz? Leiloa. Bota num leilão e vem uma pessoa qualquer que vai olhar e fala assim, nossa, essa aqui tem um diamante, nossa, essa aqui tem um brilhante, eu quero comprar, esse ouro aqui está ótimo, vou derreter, vou fazer isso. As pessoas compram, não sabem de onde aquelas joias vieram, qual o valor efetivo, nada. Elas compram pelo valor monetário e elas vão comercializar ou usar aquelas joias. Gente, na Bíblia tem um versículo assim, em Deuteronômio 28. Está falando sobre as bênçãos da obediência a Deus. Está falando das consequências da desobediência a Deus. Quando chega lá no final do capítulo, diz assim, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. O dia que eu li esse versículo, falei, meu Deus, o que é isso? Por que joias preciosas são levadas ao cativeiro? Porque foram desamparadas pelas pessoas que deveriam proteger e guardar. E vão para o leilão da vida. E são expostas num valor que se degrada, mas que alguém vem e paga por aquilo ali para usar. E não sabe o valor afetivo, não protege, não ama, não valoriza. Muito pelo contrário. Depois devolve como sucata. Sabe o que é sucata? É algo que parecia uma joia e que não tem mais valor. Entenda isso na família, gente. Que coisa triste isso. Quantos estão aí no cativeiro das drogas, da prostituição, da violência?
e vão se destruindo, porque não tem mais valor. Então, joia de família é algo para a gente pensar bastante. Curado da paralisia, a pior paralisia que existe não é a física, é a da alma. Porque se você tem Jesus, pode até te paralisar fisicamente, mas ninguém aprisiona quem é livre. A alma é livre, né? Curada da paralisia. O outro DVD é um convite ao descanso. Se a gente andar perguntando hoje assim, como é que você está? Cansada. Eu tenho certeza que um monte aqui daria essa resposta, não é verdade? Estou cansada, dormi mal, não. Gente, o cansaço físico, nada que uma boa noite de sono não resolva. Mas o cansaço da alma, só Jesus resolve. Então eu falo um pouquinho sobre isso. Quem governa a sua vida? É uma pergunta que eu faço. É a sua alma ou é o espírito? A nossa alma é mente, emoções e vontade. Então é aquilo que eu quero, que eu desejo. Eu quero isso, eu vou fazer. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, então eu que decido. Isso é a alma. Agora, quando quem governa é o Espírito Santo de Deus, sente toque, não vou fazer isso. Eu quero, eu desejo, é bom, é agradável. Engorda, é pecado, né? Então, porque tudo que é bom, né? Aí você olha, você para assim, mas não é o que o Espírito Santo de Deus tem para mim. Então vou obedecer a palavra e não quero. Então quem governa essa vida? E tem mais um DVD que é Pilares da Família. Pilares da família. Quais são os pilares? Eu baseei naquele versículo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante de Deus, de quem toma o nome toda a família. Quem tem uma causa para viver, pode enfrentar todos os comos da vida. Pode enfrentar todas as adversidades, porque quando a gente tem uma causa, uma missão, algo que Deus colocou no nosso coração, a gente enfrenta as adversidades e vai para frente com coragem, né? Porque não desanimamos. O livro, quantos aqui já tem meu livro? Opa, olha que montão de gente. É a menina dos meus olhos, né? Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Tudo que vocês vão ouvir falar hoje, não os exemplos que eu vou dar e tal, mas assim, a essência do assunto tem aqui no livro. Então, para aprofundar, você lê depois. Agora de manhã eu vou falar cura da identidade, à tarde eu vou falar cura da feminilidade e da maternidade, e à noite eu vou falar cura na família, né? Então, esses assuntos tem aqui para aprofundar, porque quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei escrevendo a partir das histórias que eu ouvia no consultório. Todas as histórias de dores, de adoecimento do corpo, da alma. Quando eu começava a percorrer o caminho da dor, o cenário, o lugar conhecido por todos nós era família. E eu comecei a me perguntar, mas família o que é? Lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Eu vou aprofundar esse assunto da família à noite, tá? Então, temos aqui. E todas as vezes que nós falamos de família, né? Eu queria chamar a Regina aqui. Vem cá, Regina. Regina falou do sonho dela aqui no início. Vocês viram o vídeo? Vocês viram o texto que ela falou no sonho? Deus colocou no coração de Regina um desejo de trabalhar com mulheres, de levar as mulheres a conhecer a cura de Deus. Ano passado, quando eu vim aqui, eu falei na igreja Batista, daqui de base, mas eu te conheci lá na igreja suíça, né? Lá na igreja da Luciana, em Argal. Então, é Argal? Arburg. Vou aprendendo alemão. Aí, eu conheci Regina. Então, depois, quando ela me convidou para vir à igreja Batista de Basel, e ela compartilhou comigo esse sonho. Ela falou, né, que um sonho que se sonha só é apenas um sonho.
Um sonho que se compartilha vira realidade. Então ela compartilhou o desejo que ela tinha desse trabalho. Falei, Regina, vamos fazer então, vamos fazer ano que vem? Vamos fazer um congresso inicial. Aí, desde o início, a gente está orando para que Deus trouxesse aqui as mulheres que Ele vai usar para multiplicar esse trabalho. E vocês estão aqui por isso, não é? Amém, amém, glória a Deus. E Deus vai mover de todas as partes da Europa. A gente tem a Cornélia da Alemanha, a gente tem a Luciene da Itália, mas quem? Quem é fora da Suíça? Alemanha, a Isa, Brasil, Áustria, pessoal mais da Europa. Então, eu tenho plena convicção que Deus vai levantar em cada país da Europa alguém para estar nessa mesma sintonia, nesse mesmo propósito, nessa mesma missão. Mas nunca um sonho começa sem ter uma história por detrás, não é? Eu estava falando aqui de história de amor, uma história por detrás. Com certeza, eu já sei um pouco da história, que eu amo ouvir histórias, né? A Regina tem uma história de vida que moveu ela a esse desejo. Porque tem um versículo na Bíblia, 2 Coríntios, que diz assim: para que consoleis a outros com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. Ora, para eu consolar outro, eu tenho já que ter sido consolado por Cristo em alguma dor. Então a gente entende que a nossa maior dor será o nosso melhor ministério. Amém. Entende isso? Pode receber aí? Amém? Amém. A nossa maior dor será o nosso melhor ministério. Aonde você sofreu, aonde você derramou suas lágrimas, suas angústias, seu sofrimento, ali Deus vai usar para você trabalhar com outras pessoas. E até hoje a gente está fazendo esse ano 10 anos de casados. Viu que lindo? E tem mais uma coisa, gente. Este homem que Deus escolheu para ela, porque Deus coloca as pessoas certas, ele se tornou um pai para os filhos dela, né? A gente viu o carinho que ele tem com a sua filha, né? Porque filha precisa dessa identidade de pai, o carinho que tem com Ian. E um dia, num conflito, né? Esse ponto é importante, a frase que ele falou para você. Logo no início do casamento, eu ainda estava nesse trabalhar, que a gente sempre está num trabalhar, né? Então, aquele conflito, vocês sabem que todos nós sofremos esse conflito também de cultura, né? E numa discussão, ele disse para mim, você precisa ser curada. Não fui eu que te machuquei, você precisa ser curada. E eu disse assim, o sangue de Jesus tem poder. E nesse momento, gente, quando eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo. É eu que estou usando a boca dele. Amém. Aí eu chorei tanto, chorei de vergonha e chorei, porque eu disse assim, Senhor, eu quero ser curada. Aleluia. Então, naquele momento, o homem que veio para dar o amor, né? Que ela estava com tantas feridas na alma, que ela não conseguia receber esse amor. Ele disse, não fui eu que te causei as feridas, eu vim te trazer amor. Então, é essa mudança, quando o amor de Deus entra na nossa vida, aí Deus começa a colocar, né, as coisas nos devidos lugares aqui internamente. Então, entende agora por que foi Regina que teve esse sonho? Ok? Amém? Quantos vão sonhar junto com ela de ver muitas mulheres curadas aqui na Europa? Quantas se dispõem a orar por esse projeto? E Zara, gente, significa semear, plantar e
Colher, né? Frutificar. Então, nós estamos lançando aqui, nesse primeiro momento, a semeadura de um grande movimento que nasceu no coração de Deus, para esse continente aqui, para Deus poder curar pessoas como curou Regina, como me curou, que eu também tenho uma história. Ninguém escreve um livro desse que eu escrevi de graça não, tá, gente? Eu sempre falo que o meu livro tem suor, sangue e lágrimas. Então, o Senhor vai nos curando e vai nos usando como instrumento de cura. Amém, Regina. Deus te abençoe. Palmas para Regina, gente. Mas tudo isso, a cura só é possível pelo amor. Só o amor cura. A Bíblia tem um texto áureo que eu considero. Um texto áureo da Bíblia, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. E para que o amor dele pudesse ser sentido por nós, ele tirou do mais precioso que ele tinha. Ele tirou Jesus. Ele tirou Jesus e mandou aqui como o verbo, a expressão do verbo amar. A gente só entende amor a partir de Jesus, porque Ele nos amou a ponto de dar a vida por nós. A partir daquele momento, quando saiu sangue, água, né? A angústia que Ele viveu, saiu tudo ali na cruz. Ali estava, quando Ele disse, está consumada a nossa cura, está consumada a nossa libertação, está consumada a nossa salvação, porque o amor cura, e amor precisa ter na família, gente. Família sem amor é apenas um ajuntamento de pessoas vivendo na mesma casa, mas casa não será lar. Lar, que no português é o prefixo da palavra lareira, lugar onde se aquece do frio. E o pior frio não é aquele da atmosfera, quando está um dia com muita neve, com muito frio, não. O pior frio é o frio da alma, quando falta calor, quando falta amor. Portanto, nós mulheres precisamos, né, receber esse amor de Deus para nos permitirmos sermos amadas e amar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que receber o amor de Deus para me amar, para amar o outro. Então a essência da vida é o amor. E para transmitir isso para vocês, Deus me deu um poeta. Meu marido é um poeta, gente, inspirado, e ele gosta de compor, e ele escreve canções muito lindas, e eu pedi para ele louvar a Deus aqui hoje com uma música que ele fez para mim, que eu vou partilhar com vocês, ok? Um olhar, um amor e uma canção. Que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo esteja reinando em cada coração, amém? Amém. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Isso abala muito meu coração e me dá cada dia mais incentivo de ter novas experiências com Deus. Porque cada dia que se passa, nós adquirimos uma nova experiência com o Senhor, nas 3 áreas da nossa vida. Tudo que nós conquistamos na nossa vida, normalmente surge de um primeiro olhar, é ou não? Se você quer comprar ter uma propriedade, você passa e olha a qualidade da terra principalmente, já projeta o que você vai construir ali. Se você quer comprar um carro, você passa na concessionária, várias concessionárias, olha todos os modelos que tem, e de acordo com o seu bolso, você vai lá e compra um. Tudo que nós queremos na nossa vida é ter um olhar. Quando nós conhecemos uma pessoa e nós olhamos para ela e o nosso olhar se cruza, se não cruzar e não descer nada para o coração, não é essa nem esse.
Mas quando você olha para ela, ou ela olha para você, sente algo, os hormônios fluem, pode ter certeza que vai funcionar muito aí. Tudo na vida começa. E essa é uma pequena história da nossa vida, quando nós conhecemos. Pensando bem, eu já nem sei o que seria então de mim, se este amor que é tão imenso, o amor que eu sinto por você, desde o momento em que eu te vi, meus olhos se unirão aos teus, meu coração bateu mais forte, movido pelo amor de Deus. E então senti, em que eu te vi, meus olhos se unirão aos teus, meu coração bateu mais forte, movido pelo amor de Deus. E então senti, naquele instante, que um grande amor em mim nasceu, iluminando meu caminho, pelo sublime amor de Deus. Deus nos criou, nos fortaleceu, nos deu entendimento para que sabemos que nós não nascemos para viver. Bateu mais forte, movido pelo amor de Deus. E então senti, naquele instante, que um grande amor em mim nasceu, iluminando meu caminho. Eu quero ler o texto que nós escolhemos para nortear nossa reflexão nessa manhã. Jeremias 17, versículo 14. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Que diz o seguinte: cura-me, ó Senhor, e serei curada. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Cura-me, ó Senhor, é uma oração, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e eu louvo. Curadas para curar. Esse é um tema muito interessante para um congresso de mulheres como nós estamos realizando aqui hoje. Em primeiro lugar, porque nós falamos de cura. Então, significa que nós estamos reconhecendo que há uma dor, que a gente precisa de cura, que há um adoecimento no corpo, na alma ou no espírito que necessita de cura. Há uma necessidade de cura. Mas onde está doendo? Quais são os sintomas que denunciam que tem uma dor? Quais os efeitos da dor no nosso corpo e no nosso emocional? São muitas perguntas que nós podemos nos fazer quando a gente sente que tem uma necessidade de cura, não é verdade? Nós vamos começar a pensar. Muitas vezes nós ignoramos os sinais do adoecimento, porque todo adoecimento dá sinais.
As angústias insistem em comparecer. Então não é só uma angústia na alma. A angústia quando está na alma, a dor quando está na alma, ela vem também para o corpo. Chega um momento que o corpo pede socorro. O corpo começa a denunciar que tem uma dor aqui dentro, que o corpo não está suportando mais, que a alma não está suportando mais. Aí o corpo começa a dar sinais, igual quando a gente está dirigindo, que se acende uma luzinha no painel do carro, acendeu uma luzinha, a gente fala, ih, tem um problema. Se vocês são assim como eu, vou dizer, aonde que será que essa luz está acendendo, né? Em casa, meu marido olha. Depois eu vejo isso. Depois, a gente vai sempre no depois. Depois eu vejo, depois eu paro para olhar na concessionária. Depois. E aí, muitas vezes, quando a gente vai parar com o carro, o motor já está pifando. Já está sendo sem força nenhuma, sem energia nenhuma. O carro está parando. A mesma coisa acontece com a gente. A dor da alma se acende como uma angústia, como uma tristeza. Sabe aquele dia que você amanhece, está tudo bem, mas se amanhece sentindo uma coisa estranha, aí alguém ainda chega para você e fala assim, o que você tem? Nada não. Nada não significa eu tenho tudo, tá? Porque eu não sei nomear. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque lá dentro tem alguma coisa denunciando que alguma coisa não vai bem. É a luzinha acendendo. É uma tristeza, é uma melancolia, é uma raiva. Já teve aquele dia que você acorda com raiva, né? Deve ter tido um pesadelo, mas acorda com raiva e que tudo que acontece à sua volta parece que só vem para intensificar a raiva. O trânsito fica engarrafado, fura o pneu, é um monte de coisa. Alguém fala atravessado com você, você dá uma resposta, ela falou uma coisa, você já tem 10 pedras na mão. Alguma coisa está mal lá dentro. E aí, quando a gente não entende, nós vamos continuando a vida até que uma hora uma doença nos paralisa. Aliás, mulheres muito fortes, não é? Forte, bota aspa no forte, tá? Bem-sucedidas, resolvem tudo, poderosas, né? São aquelas mulheres muito fortes, só se permitem fragilizar pela via da dor, de um adoecimento. Aí vem o adoecimento e para. Na realidade é apenas um pedido de socorro. Eu não estou dando conta. Sabe quando vinha aquela enxaqueca horrorosa? Aí quando você está com aquela enxaqueca horrorosa, você quer ficar onde? Num quarto, claro ou escuro? Escuro, deitada, em qual posição? Fetal. Por quê? Porque a enxaqueca leva a um comportamento regressivo. Porque o lugar mais escurinho e mais acolhedor que você já ficou um dia foi o ventre da mãe. Então, ela leva a um comportamento regressivo e infantil ao útero materno. É fome de mamãe. Não é? Quando a gente quer um carinho. Eu me lembro de uma paciente que ela tinha uma enxaqueca horrorosa. E quando ela me falou, eu tenho uma enxaqueca que nada resolve. E eu comecei a trabalhar com ela para pesquisar quando começou e tal. Até que ela dizia assim, quando eu estou com enxaqueca tem um lado muito ruim, mas tem um lado bom. Ninguém me perturba dentro de casa, todo mundo me deixa quietinha lá no quarto e eu fico lá. Aí quando passa aqueles 3 dias terríveis, também eu saio de lá de alma lavada. Aí eu falei, nossa, que dor é essa? Que para lavar a alma você precisa de uma dor. Não é? Que forma de lavar a alma é essa? Que precisa de uma dor. E aí depois ela lembra que era de uma família grande, que o único momento que a mãe dava atenção e carinho é quando estavam doentes. Então a enxaqueca tinha uma função.
não é? Então, são os sintomas que vão acendendo no painel da vida, no nosso corpo. Na minha prática clínica, no meu trabalho de consultório, todos os dias eu recebo pessoas que buscam ajuda para tratar as questões da alma. Ninguém chega lá e fala assim, eu vim aqui passear. Não, tem uma demanda, tem uma necessidade, tem uma dor. Às vezes vai buscar porque alguém da família encaminhou. Não, vai para lá que ninguém te suporta mais. Você vai se tratar, procura terapia, tal. Às vezes é alguém, um pai, uma mãe, o marido, o namorado. Nossa, vai que você tem um mau humor que ninguém aguenta. Às vezes é a própria pessoa que, por uma necessidade de autoconhecimento, eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso saber por que de vez em quando eu ouço esse discurso, eu reajo de uma forma que eu não gostaria de reagir. E depois eu me arrependo. Então eu preciso me conhecer melhor. Aí busca ajuda. Ou outros vão porque o médico encaminhou. Alguns médicos bem conscientes que falam, o remédio não está resolvendo nada. Até eu me lembro de uma moça que foi encaminhada para dermatologista e ela tinha uma coceira, uma dermatite horrível, muito ruim, e nenhum tratamento resolvia. E a dermatologista falou, então você vai para terapia. E ela foi, e ela me conta um monte de história, tinha perdido o pai, eu achava que era a perda do pai e tal. Até que um dia, na hora de sair do consultório, ela falou assim comigo, olha, eu tenho um assunto para te falar, mas eu não estava querendo falar hoje. Aí ela chegou na porta e falou, tchau, é que eu fui adotada. E foi embora. Aí, quando ela voltou, na outra sessão, ela começou a falar de um monte de outros assuntos, não voltou na adoção. Ela foi voltar na adoção umas 2 ou 3 sessões depois. Até que ela começou a falar, porque a minha mãe me pegou no hospital, eu fui abandonada e tal, e contou a história. Aí eu falei, mas o que... Só contou isso, que foi pega no hospital. Eu falei, mas o que você sabe da sua história? Ela falou, eu não sei nada, só sei que eu fui pega no hospital. Eu falei, mas você já teve curiosidade, perguntou para sua mãe, se conheceu a mãe biológica, se sabe a história do pai? Ela olhou para mim assim, bem séria, e falou, eu não, vê se eu quero me arranjar sarna para me coçar. É tão interessante como uma palavra dá conta, né? Aí eu fiquei olhando para ela, aí ela olhou para os braços manchados das coceiras e falou, já arranjei, né? Eu falei, então está na hora de você procurar saber da sua história. Na realidade, ela queria muito saber da história, mas não tinha coragem de perguntar para a mãe. E aí a mãe esteve no consultório e falou, a hora que ela quiser, eu vou ajudar ela a procurar, porque eu quero muito que ela encontre a própria história, porque eu sinto que ela tem uma dor da alma que ela não quer falar. Então, essas coisas ficam doendo lá dentro, né? E ficam lá. Então, é grande o número de mulheres hoje ansiosas, agitadas, estressadas, muitas com depressão. E, aliás, a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão será a doença que mais irá ceifar vidas nesse período agora, nessa década que nós estamos. Que essa pesquisa é do início dessa década que nós estamos. Por quê? Perdendo apenas, tem um dado, perdendo apenas para as doenças do coração e para o câncer. Mas todos nós que ouvimos história sabemos que por trás de doenças do coração tem muitas vezes tristezas nunca tratadas, que estão lá guardadas, porque a tristeza ela adoece o coração. E por trás do câncer também tem muitas vezes história de dores, de perdas, de sofrimento, de falta de perdão, de angústias nunca tratadas. Então, quando começa a se ouvir história, a dor vem à tona. Agora, a depressão é a própria demissão de si mesmo. Por exemplo, hoje tem uma doença que é a denúncia de uma depressão que está lá na alma, que às vezes a gente nem sabe. Fibromialgia. Por quê? Porque dói tudo. Dói da raiz do cabelo, e a dor é real, não é? Quem tem fibromialgia sabe. É uma dor real.
Como um paciente disse para mim uma vez, ele era um senhor de quase 70 anos, tinha uma depressão crônica, ninguém resolvia a depressão, até que ele veio me contar, perguntando pela família dele, ele nunca gostava de falar da família, até que um dia ele me conta a história do pai. E ele me conta que ele morava no interior, e o pai era um pai muito rígido, e ele tinha dificuldade de fazer amigos, ele era muito tímido, ia à escola, mas ele não tinha amizade. Um dia no aniversário dele, o pai deu um dinheiro para ele, e aí ele pegou esse dinheiro e na hora do intervalo da aula, ele comprou picolé para ele e para os colegas. Aí ele começou a ficar cercado de colegas, né? Aí dava o intervalo, ele vai lá, pagava picolé para 1, 2, 3, então ele tinha os possíveis amigos através daquilo que ele pagava. Quando o dinheiro acabou, ele começou a pegar dinheiro na carteira do pai. E o pai começou a sentir falta do dinheiro. Aí um dia um amigo do pai chega lá e fala assim: todo dia seu filho está lá com um grupo de colegas da escola e ele paga picolé para todo mundo. Aí o pai, é ele que está pegando. Descobriu qual era o filho. Quando ele chegou em casa, o pai já estava com um chicote de bater em animais, esperando por ele. E ali, quando ele chegou, o pai bateu tanto que ele ficou mole no chão, que a mãe foi dar banho de água de sal nele. E ele me contando isso. Aí ele disse: naquele dia, meu coração se fechou. Porque no dia seguinte, o pai manda ele para a escola com todas as varadas na perna. E ele vai para a escola. Quando ele está lá no meio da aula, o pai chega, pede licença à professora e conta para todo mundo. Aí vocês sabem como é criança, né? Todo mundo começou a rir. E aí alguns ficaram calados. Ele se sentiu totalmente humilhado naquele dia. Aí quando o pai chegou em casa, dava as tarefas para ele. Quando ele não conseguia cumprir a tarefa, o pai falava: para trabalhar você não presta, mas para roubar você presta. Aí ele botou no coração: quando eu puder, eu vou fugir de casa. Eu vou fugir, eu vou trabalhar e eu vou me sustentar para provar para o meu pai que eu não sou um ladrão. Ele sai de casa com 15 anos de idade, vai para uma cidade e lá ele consegue emprego num armazém de interior. E lá naquela loja, né, naquele armazém que vendia tudo, ele trabalhou, o dono dava um lugar para ele dormir. Ele trabalhou com tanto afinco que ele se tornou gerente. E ele juntava todo o dinheiro. E ele, depois de gerente, ele comprou uma loja para ele. Comprou para ele. Daqui a pouco ele comprou outra e outra. E esse homem cresceu, ficou tão rico, casou com uma mulher linda. E ele dizia para mim: eu fiquei tão rico, Ilma, que eu tinha dinheiro para comprar um barco, eu tinha dinheiro para comprar o carro que eu quisesse, eu tinha dinheiro para sair com a mulher mais linda que tivesse, porque eu tinha dinheiro para pagar para ela as melhores coisas, as joias. E ele contava tudo que ele podia com o dinheiro dele. Aí quando ele contou todos os bens que ele tinha, todos os imóveis, não sei o que, e casa de praia, que ele falou tudo para provar que eu não era um ladrão. Quando ele falou assim, eu olhei bem nos olhos dele e perguntei: e provou? Quando eu perguntei assim, ele desmoronou como uma criança, chorando em convulsão. Esse homem, gente, a depressão dele levava ele a tomar 4 Lexotan. O pessoal que conhece remédio aí. 4 Lexotan ele tomava de 6 miligramas. Um Equilide, para equilibrar as emoções. E Dorflex. Era essa a medicação que ele tomava todos os dias. E quando eu deixei ele chorar, ele chorou bastante. E ele olhou para mim e disse: não, ele morreu antes. Desde que o pai morreu, ele estava na 3ª falência. E no 3º casamento, deixando filhos nos 3 casamentos, se autodestruindo, porque tudo que ele queria, ele não conseguiu provar, porque ele não fazia para si mesmo, ele fazia para o pai reconhecer que ele não era ladrão. Então ele vivia em depressão. Depressão é a demissão de si mesmo. Mas o que eu comecei a história, porque ele falava da dor. Ele dizia: Ilma, eu tenho uma dor dentro de mim.
que de manhã, é como se alguém enfiasse um punhal, uma faca no meu peito e segurasse o cabo e fizesse assim. E ele falava e dava para ver a dor no semblante dele. Então, muitas dores no corpo traduzem as dores da alma. As dores, as síndromes de pânico, os transtornos de ansiedade, as chamadas crises nervosas e outros transtornos psíquicos tão comuns no mundo de hoje. Aliás, eu vi aqui na Suíça, em alguns lugares que a gente foi, hospitais psiquiátricos bem grandes, né? Dizem que tem, inclusive, suicídio assistido. Suicídio é a eutanásia, né? Então a gente está vendo aqui nesse país, né, e nesse continente onde a gente está começando esse trabalho, quantas pessoas precisando de razão para viver, de sentido e significado da vida, de direção para a vida, de conforto para a alma. Nós estamos vivendo nesse tempo, e todo esse sofrimento da alma vem sempre acompanhado por sintomas físicos, denunciando as dores. Portanto, mulheres, né, famintas de amor, que precisam de valor pessoal, vão muitas vezes demonstrar isso por todos esses adoecimentos que tem hoje, inclusive os psíquicos. Agora, quando a gente fala faminta de amor, mas meu marido me ama. Mas muitas vezes o amor do outro não preenche o amor perdido no passado. O amor de um pai que faltou. O amor de uma mãe. Um amor que se foi diante das tragédias da vida. Porque esse amor ninguém pode suprir. O que faltou lá atrás, mesmo que hoje você receba muito amor, muitas vezes você não consegue nem receber o amor, porque a identidade está danificada. Portanto, fazer essa oração de Jeremias hoje, cura-me, é o anseio da alma traduzido em uma súplica a Deus. Quem não precisa fazer essa oração nesse dia? Será que tem alguém que fala assim, eu não preciso de cura? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos de cura. Se sondarmos o nosso coração para percebermos a nossa necessidade, todos nós teremos algo a suplicar a Deus aqui nesse final de manhã. Mas esse tema também, além de interessante, ele também é desafiador, porque ele diz curadas para curar. Logo, aponta que mulheres que são curadas curam outras pessoas. Por quê? Porque elas se tornam instrumento, né, de cura e de amor para os outros. E isso é um grande desafio para nós, ser instrumento de cura para outras pessoas. Mais ainda, quando nós fizermos a conclusão hoje, direcionada à família, porque uma mulher curada, o campo de influência dela para a cura da sua família é muito grande. Muito grande, porque ela impulsiona a família no processo de cura dos relacionamentos familiares, porque é a mãe que faz circular, é a mulher que faz circular os relacionamentos. Não queremos iniciar o processo de cura, que é identificar as nossas dores e feridas, como que elas foram produzidas, como? Muitas vezes nós não nos dispomos a fazer o tratamento que é necessário adequadamente. Imagina que você vai a um médico, você está com uma dor, e aí você vai ao médico. Mas quando o médico começa a investigar a dor, quando começou a dor, qual a intensidade da dor, ele começa a fazer perguntas. Quando começou essa dor? Quantas vezes por dia essa dor dói? Ela se localiza onde? E tal. E ele começa a fazer pergunta. Aí a gente diz, não sei. Ah, não sei. Ah, não lembro. O médico vai conseguir fazer um diagnóstico adequado? Ele vai conseguir prescrever a medicação adequada? Também não. Mas imagina que você saiba tudo sobre a dor. Ah, essa dor começou no dia tal, na hora tal. Eu sei até a hora. Aí você sabe tudo sobre a dor. Olha, ela começa aqui, ela caminha.
Quando eu vejo, já está não sei aonde. Você sabe tudo sobre a dor. Aí ele prescreve. Você tem que tomar essa medicação de 8 em 8 horas. Porque é um antibiótico, você vai tomar durante 21 dias. Vocês já viram que é 7, tem 21 dias, né? Você vai tomar esse antibiótico porque você tem um foco de infecção dentro e precisa tomar esse remédio certinho. Aí a gente toma no primeiro dia de 8 em 8. No segundo a gente está tomando já de 16 em 16, né? Aí no terceiro a gente já esqueceu. E aí passa o tempo, não vou tomar mais esse remédio não. Daí a pouco a dor volta. Então, também não cura. Por quê? Porque a gente não quer fazer o tratamento, aí se acomoda a dor e continua vivendo com a dor. Vocês já viram quantas pessoas já se acostumaram com a dor? Já são Maria das Dores, né? Porque já tem quase como esse sobrenome, de tanta dor. Por quê? Porque acostuma com a dor. Acostuma. É assim que muitas pessoas fazem com as dores da alma. A angústia vem, comparece, denuncia que tem uma dor, mas a gente prefere tamponar a dor com um monte de coisas. Por exemplo, trabalho. Trabalho tampona a dor. Por quê? Porque o trabalho dá ganho. Ganho financeiro e ganho de valor pessoal. Quando você é muito boa na empresa, você é valorizado, todo mundo te elogia, nossa, você é top, né? E aí você é valorizado, te dá reconhecimento. Então o trabalho serve muitas vezes para tamponar dores nunca faladas. Diversões também tamponam a dor. Por quê? Até porque quando você está se divertindo, seu organismo está produzindo, né, serotonina, noradrenalina, os hormônios da alegria e do bem-estar. Aí você está se divertindo, rindo, contando piada, alegre, feliz. Chegou dentro de casa, down. Vem aquela angústia, solidão. Por quê? Porque a diversão não conseguiu tamponar. Relacionamentos conturbados também é uma coisa que tampona a dor. Vocês já viram que tem pessoas que só se atraem por pessoas complicadas? Aí é uma confusão, né? Todo dia tem uma briga, todo dia separa, termina, depois volta, aí a volta é melhor, não sei o que e tal. Aí a pessoa costuma viver naquela confusão. Geralmente, pessoas que gostam de relacionamentos conturbados, que se acostumaram a relacionamentos conturbados, elas também viveram com um pai conturbado, lá em casa. Por quê? Famílias de alcoólatras, por exemplo, você nunca sabe o que vai vir. A ansiedade está, nossa, na hora que o papai chegar, o que ele vai fazer? Vai quebrar, vai bater em alguém? Não, vai gritar? Então, a criança já fica lá num estado de ansiedade, esperando a hora. Pode prestar atenção. Para muitas pessoas, a maior ansiedade acompanhada de tristeza é à tarde, no final do dia. Aliás, eu estava dizendo um dia, dando uma palestra sobre família numa cidade, e eu estava falando que isso começou lá no Éden com a queda, né? Porque Deus vinha encontrar com o homem toda tarde na viração do dia. Deus vinha dar o calor da sua presença. Deus vinha ver o pôr do sol. Vocês já imaginaram Deus chegando? Adão, Eva, vamos ver o pôr do sol? Olha que lindo, tudo vermelho. Pois é, fui eu que criei. Para vocês, Deus vinha ver o pôr do sol. Mas naquele dia que Deus chegou, homem e mulher não estavam no lugar do encontro. O lugar do encontro virou desencontro. Ali, na queda, entrou na alma do ser humano essa dor. E eu estava falando sobre isso, e no final, uma mulher me chamou e falou: olha, eu estou entrando numa igreja evangélica pela primeira vez. Ela estava no ônibus, indo para casa, e sentou perto dela uma moça com a Bíblia na mão. E elas começaram a conversar, e ela perguntou: você está vindo do trabalho e está com uma Bíblia? Ela falou: é porque hoje tem um congresso de família na minha igreja, e eu estou indo para lá. Vamos? Aí ela falou: vai falar sobre o quê? Ah, tem lá, e falou sobre mim. Vai falar sobre família, né? E ela fala das questões emocionais da família. Então eu vou. Ela desceu e foi.
Quando eu falei isso, ela falou assim: olha, eu trabalho, enfermeira, que trabalhava no hospital psiquiátrico, eu trabalho no hospital psiquiátrico. Eu nunca entendi porque toda tarde, quando vai dando 5, 6 horas, os internos ficam tão agitados. E aí ela falou: essa é a hora da gente aplicar o remédio para acalmar eles. Então a gente aplica a injeção, bota eles para dormir, porque essa é a hora da agitação. Hoje eu entendi. É a quebra, está marcada no nosso DNA, a quebra da relação plena com o nosso Criador, que ficou esse vazio na alma, e que Jesus veio para preencher. Jesus veio para tirar esse vazio. Mas tem áreas da nossa vida que precisam de cura para que Ele possa preencher, porque muitas vezes nós não permitimos. Então, quando ela falou isso, aí deu para eu entender, isso para mim foi uma informação preciosa, como é importante. Por quê? Porque a ansiedade, um ambiente conturbado, gera uma quantidade excessiva de adrenalina na corrente sanguínea, a pessoa fica agitada. Então, a adrenalina vicia tanto quanto a cocaína. A pessoa fica viciada em agitação. Então, quando tudo está calmo, ela não consegue ficar calma, porque ela está tão viciada em agitação, que ela cria tempestade em copo d'água. Já viram, gente, que está tudo calmo, ela pensa assim: nossa, vem alguma coisa errada por aí, está tudo calmo demais. Aí a pessoa já começa a pensar no que pode dar errado. Aí está namorando, está amando, está tudo muito bonito, fala: não, vai me abandonar. Tem certeza. Vai me trair. Por quê? Porque está sempre esperando uma tragédia. Pessoas viciadas em adrenalina. E Deus quer implantar a calma no seu coração, a harmonia. Então, é preciso compreender que Deus não é superficial. Deus não é superficial. Ele usou o profeta Jeremias para trazer uma advertência severa ao povo: curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Por quê? Porque quando o homem é superficial nessa questão de cura da alma, porque ele não está vendo, está lá dentro. Então nós somos superficiais. A gente diz: não, eu vou orar por você, irmão, vai em paz e você já está curada. E muitas vezes está lá uma alma sangrando, cheia de feridas, precisando ser tratada. Deixa-me dizer uma coisa: Deus vai permitir situações na nossa vida para desconstruir os alicerces frágeis e danificados da nossa estrutura de vida. Que Deus sabe onde que está frágil. Deus sabe onde tem um pilar destruído na nossa vida. Para quê? Para iniciar em nós uma construção em direção à cura. E esse será um processo profundo, porque o trabalhar de Deus é profundo. Deus não é superficial. Deus vai lá onde ninguém vai, nem mesmo nós queremos ir. Por quê? Porque para muitas pessoas há um medo intenso de olhar suas dores. Há um medo intenso, muita insegurança de ver o que está lá dentro, porque mexer em ferida vai doer. Mas se não mexer, não tem cura, a ferida está lá. Está lá, precisa de cura. Deus vai permitir as crises, porque as crises fazem aflorar o nosso melhor, mas também o nosso pior. Por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 51, tu amas a verdade no íntimo. A gente pode esconder de todo mundo, Deus sabe o que está lá dentro do nosso interior. Deus vai nas áreas ocultas da nossa mente. Nesses momentos de cura, Deus vai nas áreas em sombras, em trevas, como diz Lucas 11, 35 e 36, que diz assim: portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Portanto, nós podemos ter a luz do sol da justiça, que é Jesus, brilhando sobre nós, para nos iluminar. Por exemplo, eu estou aqui, tem um refletor
projetor aqui na minha frente que está me iluminando. Então eu estou toda iluminada. Mas se eu fizer assim com a minha mão, aqui vai entrar luz dentro da minha mão? Não. Eu fechei. A luz não entra. Porque eu escolhi fechar. Tem áreas da nossa vida que estão fechadas, que a gente não quer abrir, porque tem dor. Então estão lá, fechadas. Agora, se eu fizer assim, a luz vai entrar na minha mão. E vocês vão ver a minha mão brilhando. Quando a luz do Senhor entra no nosso inconsciente, todas as trevas vão embora. Todas as sombras vão embora. E Deus, muitas vezes, para fazer com que a gente abra o lugar que está fechado, Ele manda tempestades. Às vezes até terremoto. Vocês já passaram por isso? Quando abala tudo, parece que o mundo tremeu. Abala tudo à sua volta. Porque são fortalezas que precisam ser destruídas. Que são fortalezas. A Regina aqui falou de várias fortalezas. São aquelas mentiras que ficam na nossa mente. Você nunca vai casar, aquela que ela falou que ouviu do Satanás, que você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz, você não nasceu para isso, para ser amado, você nasceu para ser... São fortalezas da mente. Mentiras que ficam aqui dentro da nossa cabeça definindo comportamentos. Também é preciso vir o terremoto para abalar sofismas. Que são sofismas? Sofismas são conceitos firmados, conceitos mentirosos, mas que são argumentos criados em cima de verdades. Por exemplo, meu pai traiu minha mãe. A mulher diz assim para ela: não, meu pai traiu minha mãe. Todos os homens traem. Aí casa, meu marido vai me trair. Qual era a verdade? Meu pai traiu minha mãe. Não é verdade. Todos os homens traem é uma conclusão, um conceito que a pessoa tirou da situação que ela viveu. Meu marido vai me trair. Então, já leva para a sua vida pessoal e isso vai gerar uma insegurança. Então, essas questões estão lá. Por isso que esse congresso nosso, que é um dia apenas, quem sabe um dia a gente vai fazer o final de semana todo, não é? Para ministrar, cura para todo mundo, não é? Então vai ser bênção. Então esse congresso que se propõe tratar as questões femininas e familiares, eu creio que a nossa primeira necessidade aqui hoje é a nossa identidade. Mas o que significa identidade para o ser humano? O que é identidade? Identidade é sentido de pertencimento. Quem eu sou, a quem eu pertenço. Por exemplo, uma criança nasce numa família. Ela pertence a um pai e uma mãe. O ser humano é o único ser que nasce totalmente dependente. No mundo animal, quando um animal tem uma cria, logo aquela cria se vira. Eu já vi aquelas tartaruguinhas, lá no Espírito Santo tem muito, né? Elas acabam de sair daqueles ovos, todo mundo para o mar, sozinhas. Por quê? Porque tem a sobrevivência lá. O ser humano não. Pega uma criança que acabou de nascer e deixa ela sozinha. Ela morre. Ela não sabe se virar. Ela não sabe ter alimento. Então ela precisa de ser pertencente a um pai e a uma mãe. Por que pai e mãe? Porque esse é o propósito de Deus, que toda criança tem um pai e uma mãe. Por quê? São funções distintas. O pai é que dá a identidade. O pai dá segurança, valor pessoal, direção para a vida. A mãe é da ordem do afeto. Mãe ela gera, ela já fica 9 meses com uma criança no ventre. Então a relação é mãe-bebê. Então a mãe é da ordem do acolhimento, do consolo, do afeto, ela que ensina a organizar a vida. Então todo esse trabalho que a mãe faz, então precisa do pai e da mãe. A mãe, ela é a auxiliadora do pai na construção da identidade, para dar o valor pessoal. O valor pessoal, cada ser humano precisa se sentir com valor.
sentimento de valia, sabe? Eu tenho valor, eu sou alguém, eu sou importante. Então isso dá segurança interna. Quem dá a estrutura familiar. Amor próprio. Então eu me amo, eu reconheço quem eu sou, porque o ser humano quando nasce precisa ser amado. E isso é a base da autoestima e a base da autoimagem. Então isso constrói a nossa identidade, que é fundamental e essencial para fundamentar os relacionamentos que nós vamos ter durante a vida. Porque família é o campo de treinamento onde nós aprendemos sobre todos os papéis que nós vamos... Acabou o tempo. Que nós vamos ter na nossa vida. Já vou para a conclusão. Então, como se faz a construção da identidade? O pai dá essa identidade. A influência de um pai sobre a vida de uma filha vem sobre os pensamentos que ela vai ter a respeito dela mesma, que depois ela vai transferir para os homens. O vínculo de afeto que ela vai estabelecer com o pai, que depois ela vai transferir para o seu relacionamento afetivo. Então, quando um pai falha, preste atenção nisso, um pai é a representação de Deus aqui na terra, para sua filha. É através do pai que a filha vai poder olhar para Deus como pai. Olha as dificuldades que as pessoas têm hoje de ter intimidade com Deus. Quem é Deus? Um ser distante. Por quê? Porque não tiveram essa intimidade afetuosa dentro de casa. Então, quando um pai falha, gera um sentimento de abandono, desamparo, que produzirá insegurança quanto ao valor pessoal, vai abrir feridas no filho, que vai produzir carências. Isso muitas vezes a gente está vendo tanto adolescente, meninas de 10, 12 anos, se relacionando já sexualmente com homens até muitas vezes mais velhos, na busca de um pai. A falha que ficou lá atrás. E aí hoje à tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Quem que está por detrás desse plano de tirar os pais da vida dos filhos exatamente na época de construção da identidade? Gente, quando um pai abre os braços para uma filha, a filha é a menininha do papai, né? Eu lembro que a minha irmã caçula, né? Ela vestia a roupa dela, abria a barrinha da saia e falava: pai, tô bonita. Aí pai falava assim: tá linda minha filha. Pronto, encheu de valor pessoal, aí se acha a tal, né? Por quê? Porque recebeu a afirmação, recebeu o amor. Aí quando um pai abre os braços e fala: vem, a criança está em cima da mesa, o pai chega aqui, abre os braços, vem, a criança pensa que o pai vai cruzar os braços e ela vai espatifar no chão? Não, ela confia, porque os braços do pai trazem segurança, o peito do pai traz segurança. Quantas vezes na rua vem uma briga, aí a criança fala assim: vou chamar meu pai, viu? Aí o outro fica: não, meu pai, né? Enche a boca para falar meu pai. Hoje ouve-se muitas vezes uma voz frágilzinha dizendo: vou chamar minha mãe, viu? Porque quantas crianças não têm hoje, são órfãos de pais vivos. Órfãos, um sentimento de orfandade, um pai abusivo, irado, ele produz um desamparo emocional na infância. Isso vai fazer com que aquela filha ali e vai deixar marcas de tristeza, de depressão, de ira, de amargura na vida dela, sentimentos que ela vai exteriorizar depois nos relacionamentos afetivos. Quantas pessoas, gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro só falando sobre paternidade, porque a paternidade traz a identidade, mas eu só quero dizer isso para vocês: quantas pessoas ficam como reféns emocionais do passado, não assumem a sua real identidade, preferem firmar sua identidade em cima do que foi dito lá atrás, nas adversidades vividas, nas feridas da alma. Portanto, para pensar em cura, nós somos convocados aí à palavra de Deus, para Deus nos dar
o sentido de pertencimento, como a palavra de Deus diz em Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, a saber, né, aqueles que creem em Jesus, e que nós podemos dizer, Abba, Pai. Você sabe o que é Abba, Pai? É papi, é papai, paizinho, porque é pai duas vezes. Abba é pai no original, na língua original, e pai, papai, papai, paizinho, painho, como diz os baianos, né? Papi, né? E por aí afora. É assim que Deus se revela. Para quê? Para curar a nossa identidade. A construção da feminilidade, a construção da identidade que foi perdida lá atrás, que os alicerces foram frágeis. Quando a gente encontra Jesus, Ele diz, minha filha, você é minha filha, eu te amo, eu sou seu pai. Eu quero fazer uma dinâmica aqui para fechar, para a gente passar para a oração. Vocês conhecem essa nota? Todo mundo conhece, né? 100 francos. É a maior nota, né? Aliás, é sua, né, Marcos? Pegamos na sua caixinha. Né? Então, por que essa nota aqui tem que ser 100 e a outra 50? Quem é que deu valor para ela? Hein? Alguém tem que dar o valor para ela, não é? Por que essa aqui é de maior valor e não é 50? Tem alguém que define esse valor. É o presidente do Banco Central da Suíça. É assim que chama aqui? Sim. É, presidente do Banco Central. Ele definiu que essa nota azul é de 100. Então, eu olho para essa nota, ela vale 100. Mas tem tantos falsários no mundo, não é? Não é? Não é verdade? Tem tantos falsários no mundo. Muitas vezes, a nota, vem alguém, tira uma cópia, uma máquina, aí parece tudo igual. Você olha, está igual, mas é falso. Agora, vocês imaginam que eu amassasse essa nota. Amassasse, não vou amassar muito bem que não é minha, né? Mas amassasse essa nota. Mudou o valor? Não mudou. Mas eu jogo essa nota no chão e piso em cima dela. Mudou o valor? Ela continua sendo 100. Mas alguém me diz assim, não vale mais nada. Eu falei, será que não? Deixa eu ver se ela vale, se ela é real. Eu boto aqui contra a luz e eu vejo aqui nessa nota de 100 francos que do lado de cá tem uma cruz. Do lado de cá também tem uma cruz. Só que essa cruz desse lado aqui, do avesso, ela é mais estreitinha do que essa aqui. Essa aqui é mais estreitinha do que essa aqui. Quando eu coloco contra a luz, uma cruz entra na outra. As cruzes se fundem. Vocês sabem o que isso significa no mundo espiritual, gente? Nós somos crucificados com Cristo. Eu achei tão lindo isso, que eu fiquei olhando essa nota ontem, eu e a Luciana, e nós vimos mais algumas coisas super interessantes, que depois vocês nunca mais vão olhar a nota de 100 francos da mesma forma. Tem alguns, porque ele tem 14 pontos para dificultar a falsificação. Parece que é a única nota que tem mais pontos para dificultar. Aqui tem uma outra marca que brilha. Você olha assim, parece um desenho geométrico que brilha. Mas quando você faz assim, você vai ver que lá está escrito 100, do lado direito. Para você ver o esquerdo, você vai ter que virar assim, você vai ver 100
De novo. Mas você só consegue ver sem, dependendo da forma com que você se posiciona. E aí, tem que estar na luz para eu ver a marca d'água, para eu ver a autenticidade dela. Eu só consigo ver na luz a marca d'água. Queridos, Deus deu o seu valor quando autorizou a sua vida. Você tem uma marca em você, a marca de Cristo em cada um de nós. E porque nós temos essa marca, quando a gente está na luz, todas as marcas nossas são visíveis, e aí Satanás não pode ocultar as nossas marcas. Mas quando nós vamos para as trevas, não é possível ver o valor da nota, não é possível ver o nosso valor, porque nas trevas tudo fica escuro, tudo fica nivelado a um único valor, aliás, a sem nenhum valor, porque ninguém pode ver a marca que está lá. Então, quando nós nos afastamos da luz, nós perdemos o nosso valor. Vira como qualquer outro papel que possa ser falsificado pelo adversário. Aí ele diz, você não tem valor. Aí ele diz, você não presta, você não vai ser amada. Você está esquecendo de tudo que você fez lá no passado? Como que você pode dizer que o Espírito Santo vem morar em você? Você é suja. É isso que Satanás fala. Por quê? Porque você está nas trevas. Agora, quando você vem para a luz, Jesus fala, você é a minha menina. Você é a minha princesa, a menina dos meus olhos. Foi por você que eu fui pregado na cruz. E porque eu fui pregado na cruz, a cruz que você carregava, você não tem que carregar mais, porque ela se funde com a minha cruz. Nós somos um. Nós temos valor. Nós temos valor. Portanto, se você está vivendo na sequidão, na dor da alma, na solidão, não tem conseguido encontrar a sua identidade que foi perdida um dia. Ele está aqui para curar. Qual é a cura que você precisa nessa manhã? Do seu valor pessoal. Quantas vezes você olha para você e se sente tão feio, não consegue ver a beleza, porque tem sofrido, tem tantas frases guardadas na mente, no inconsciente, não era para ter nascido. Quantas vezes um pai diz isso para uma filha, você não era para ter nascido, se você não tivesse nascido, eu não teria casado com sua mãe, o casamento não teria acabado. Como uma mãe de um paciente meu disse para ele, você é um aborto mal sucedido. Que dor, que dor. Mas Jesus quer curar. Se você está precisando dessa cura, sai do seu lugar e vem para cá que eu quero orar com vocês. Eu quero orar com aquelas que querem cura, que precisam. Deus não invade a nossa privacidade. Por isso que o profeta diz, cura-me e serei curado. Cura-me. Pode ir chegando para as laterais, se precisar empurrar as cadeiras, pode empurrar. Não tem problema. Mas nós estamos aqui para sair daqui com uma nova história. Uma nova história. Deus escreveu uma nova história. Ele é a cura. Eu creio que Ele é a cura. Nós cremos que Ele é a cura. Ele sabe as áreas mais profundas da nossa vida. As mais profundas. Lá nessa área profunda que Ele quer tocar. Ele quer tocar. E Ele já está tocando. Aleluia. Ele já está tocando. Ele já está tocando. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, finalizando a nossa manhã, pedindo, cura-me, Senhor. Faça essa oração, cura-me, Senhor. Senhor, o Senhor sabe onde que está doendo, Deus. O Senhor sabe onde está doendo. O Senhor sabe que eu não suporto mais. O Senhor sabe quantas vezes eu tenho chorado. Ele sabe a sua dor. Ele
Ele sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro. Ele sabe. Ele é a cura. Glória a Deus. Eu creio que Ele é a cura. Eu creio que Ele é a cura. Coloca a mão no seu coração. Fala para o Senhor da sua dor. Fala para o Senhor da sua dor. Aleluia. Aleluia. Não há outro igual. Não há outro igual. Aleluia. Não há outro igual. Quantas histórias que distorceram a identidade. Quantas histórias. Quantas adversidades vividas. Aleluia. 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 Curando todo o meu ser. Confio em Ti, Senhor. Confio em Ti. Confio em Ti. Aleluia. Pai, Paizinho querido, como é bom poder te chamar de Pai nessa hora. Quantos aqui precisando de um abraço de Pai? Quantos precisando de um abraço de Pai? E o Senhor é o Pai que abraça, que acolhe, que sustenta. Ah, Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando agora no coração de cada mulher que está aqui, para que cada uma possa sentir agora o calor da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai mudando a história, Senhor, trazendo valor para cada coração, o valor do preço que foi pago na cruz do Calvário, para que cada uma se sinta valiosa, importante, perfeita diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Tu és aquele que cura. Cura, Senhor, cada mulher. Cura, Pai. Vai lá no mais profundo do ser e muda a história, Senhor. Ah, Deus, escreve uma nova história, para que aquela história danificada, Senhor, fique no passado, mas que possa olhar para frente e prosseguir, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para mim. Talvez você tenha dito, mas o meu pai me desamparou. Ah, mas ele nunca nem quis me conhecer. Ah, e eu quando ouço isso no consultório, eu falo, que pena do seu pai. Porque ele foi roubado e saqueado no maior privilégio que um homem pode ter, ser pai. Ele não teve o dia dos pais que você preparou. Ele não te segurou na mão quando você começou a andar. Ele perdeu tudo isso. Porque aí Deus vem como Pai, te amparou, te ajudou a caminhar, te acolheu. Portanto, dá um abraço na pessoa do seu lado, que não tem nada melhor do que a gente receber um abraço. Sinta-se abraçada pelo Senhor. Em nome de Jesus.